Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Noite maravilhosa. Que privilégio estar aqui, irmãos. Ver a casa cheia, muitas pessoas aí, familiares de muitos dos nossos irmãos aí, que foram para o encontro. Glória a Deus pela sua vida, viu? Que você hoje possa entender, de uma vez por todas, o porquê você está aqui. Talvez você esteja pensando que você veio aqui somente por um convite, para poder recepcionar alguém da sua família, uma pessoa querida que foi para o encontro, mas não é bem por aí. O Espírito Santo de Deus marcou um encontro contigo nessa noite, para que você pudesse ouvir a palavra do Senhor, e receber o que Ele veio te entregar, em nome de Jesus. Você quer receber o que o Senhor tem para a sua vida? Levanta a sua mão aí, e diga glória a Deus. Eu quero receber o que o Senhor tem para mim nessa noite. Glórias a Deus, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, João, capítulo 14, versículo 6, glória a Deus. Enquanto vocês procuram, vou orar, apresentar esse tempo na presença do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos, Senhor Jesus, agradecer por esta oportunidade, por esse privilégio de estar aqui na Tua casa, por ser, Deus, responsável neste momento de pregar o Teu Evangelho. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, que tudo que for dito aqui, Senhor Jesus, venha de encontro aos corações, Senhor Jesus, porque a Tua palavra tem esse poder, de penetrar o coração do homem, e de transformar aquilo que o homem é incapaz de fazer, Senhor. Em nome de Jesus, fale com a Tua igreja, fala com os nossos irmãos visitantes que estão aqui, os familiares, Senhor, e que saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, e com a convicção no nosso coração, de que o Senhor é conosco, e que nós somos Seus filhos, Pai. Que a única voz a ser ouvida neste lugar seja a voz do Teu Espírito Santo. Toda distração, todo engano, todo medo, preocupação, não tenha lugar nesse momento, mas somente a Tua palavra venha, Senhor Jesus, ser ministrada neste lugar. Assim eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Amém? Quantos querem ouvir a palavra? Amém. Glória a Deus. O tema dessa palavra, queridos, é simples: Jesus é o destino. Repita comigo: Jesus é o destino. Glória a Deus. E o texto diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Repita comigo mais uma vez: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, esse texto se dá num contexto muito importante, no contexto em que Jesus está na última ceia ali com os seus discípulos, pouco antes da sua morte, enquanto Ele consolava ali os discípulos, porque eles estavam perturbados, irmãos, eles estavam confusos. Por quê? Porque Jesus estava naquele momento, dando para eles muitas revelações, e aquelas revelações que Jesus estava dando para eles, estava deixando eles confusos, sem entender o que iria acontecer dali para frente. Eles estavam ouvindo de Jesus palavras que até então, eles não estavam acostumados a ouvir. Jesus, Ele diz para aqueles homens, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, depois que Tomé faz uma pergunta para Ele: mas Jesus, para onde o Senhor vai? Qual que é o caminho? Para onde devemos ir? E quando eles fizeram essas perguntas para Jesus, Jesus respondeu, esse é o contexto, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai,
senão por mim. Qual que é o contexto imediato aqui? A passagem ocorre após Jesus ali revelar que vai ser traído e que vai deixá-los. Olha só, Jesus revela, dentre nós aqui haverá um que vai me trair. E Jesus revela, olha, eu irei para o Pai, né? Mas eu deixarei a vocês o Consolador. Então, eles começaram a pensar, peraí, Jesus falou que vai ser morto, Jesus falou que vai ser ali traído, Jesus falou que vai embora. Então os discípulos que estavam acostumados a caminhar com Jesus, que estavam acostumados a ver Jesus fazendo milagres, dando vida aos mortos, trazendo cura aos enfermos, trazendo vista aos cegos, trazendo ali a condição de caminhar para os coxos, agora eles estão ouvindo desse mesmo Jesus, olha, eu vou embora, eu não estarei mais com vocês, eu serei crucificado, um de vocês irá me trair. Olha só, é muita informação, irmãos. Eu quero que você se coloque no lugar desses discípulos, é muita informação. Jesus, ele declarou essas palavras para acalmá-los. Jesus lhes assegurou que ele não os abandonaria, e que o caminho para o Pai era ele mesmo. O caminho para o Pai é Jesus, é isso. Eles estavam pensando num caminho talvez geográfico, olha, pega essa esquina aqui, pega a rua, vai direto. Não, Jesus falou para eles, olha, a confirmação é essa. Jesus esclarece que quem o conhece, conhece o Pai, pois ele e o Pai são um. Eles estavam pensando, pronto, agora Jesus vai para Deus, e agora com quem que nós vamos nos relacionar? Ali estava começando uma nova etapa, um novo ciclo da missão de Jesus. A missão de Deus lá no início, depois que Adão e Eva pecaram, era trazer para a humanidade a sua palavra, a sua lei, para que a humanidade entendesse que eles estavam distante do Senhor, por conta do pecado. Foi quando Deus revelou para Moisés os 10 mandamentos. Então a lei dos 10 mandamentos dizia para a humanidade, vocês são errantes, vocês são pecadores, essa lei nada mais mostra e prova que vocês são incapazes de fazer a vontade de Deus por si só, porque vocês caíram, vocês pecaram, diz lá em Romanos, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E a lei, o poder da lei era simplesmente sinalizar isso, que o homem era incapaz de cumprir a lei de Deus. Mas quando Jesus se manifesta como homem, para viver junto com o seu povo, então ele revela agora, enquanto a lei apontava que vocês são incapazes de cumprir a lei, eu venho mostrar para vocês que agora, tendo comunhão comigo, vocês serão capazes de cumprir a vontade de Deus. Mas para que nós pudéssemos ter condições de cumprir a vontade de Deus, Jesus precisava ser sacrificado, porque uma dívida precisava ser paga, e Jesus com a sua vida, ele se entregou naquela cruz do Calvário, e quando ele morre naquela cruz, ele paga toda a dívida que a humanidade tinha com o próprio Deus. Porque qual que era o resultado? O que estava nos esperando? A ira de Deus era o nosso destino. A ira de Deus era o que nós merecíamos. Mas quando Jesus morre na cruz, ele toma sobre si toda a ira. Ele toma sobre si todo o resultado do pecado que a humanidade merecia. E é por isso que em João 3,16, esse versículo tão conhecido diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando Jesus diz, eu estou indo embora, eu vou ser crucificado, eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Consolador, ele está dizendo agora, o meu Espírito habitando dentro de vocês, vocês serão capazes de cumprir a vontade de Deus.
Com o meu Espírito habitando dentro de vocês, agora vocês não serão mais escravos do pecado. Porque quando a lei vem, ela vem para mostrar que o pecado impera. Quando Jesus vem para mostrar que o pecado não tem poder. Mas quando o Espírito Santo habita dentro de nós, agora o pecado não nos influencia mais. E nós temos agora autonomia para fazer a vontade de Deus, porque não é mais por nós mesmos, mas é pela vontade de Deus que nós vivemos. E talvez você está aqui nesta noite, e você talvez não se familiariza com essa palavra. Eu sei que pode ter muitas pessoas aqui que não são cristãos. Talvez você pertence a alguma outra religião, ou você talvez vem de uma tradição familiar, em crer em Deus de acordo com as suas convicções, de acordo com o que você entende ser o certo. Talvez você é um católico, apostólico, romano, e você acredita que tem que ser da forma como a tradição da Igreja Católica ordena, e eu te respeito por isso. Mas nesta noite o Senhor, Ele tem uma palavra para você, e é uma palavra que vem direto do coração dEle. Você percebe que é uma palavra que Ele pregou para os seus discípulos, e Ele fez com que essa palavra fosse preservada, para que ela chegasse até você também. E essa palavra nada mais é do que o Evangelho de Cristo. Olha que interessante, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos 10, Atos 10, nós vamos ler do versículo 1 em diante, e eu já vou aqui adiantar o contexto dessa mensagem, para ficar mais fácil quando a gente fizer a leitura. Atos 10, ele é a conclusão, a inclusão, aliás, dos gentios, né? Quando Jesus morre, e ele ressuscita, e ele deixa o Espírito Santo com seus discípulos, acontece o Pentecostes, o Espírito Santo vem, e eles começam a pregar o Evangelho. Eles ainda precisavam ser despertados para algo a mais, que era o quê? Espalhar o Evangelho para toda criatura. Eles ainda estavam limitados em pregar o Evangelho somente para os judeus. Eles ainda estavam limitados em preservar o Evangelho somente ali para a comunidade, para os cristãos que já estavam convertidos e tudo mais. Mas este episódio de Atos 10, é onde Deus vira a chave dos discípulos, principalmente o apóstolo Pedro, para que eles entendam de uma vez por todas: Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele entregou seu Filho, e Ele disse, e Ele foi bem claro, para que todo aquele que nele crê, não para todo o judeu que crê, não para todo o discípulo que crê, mas todo aquele que nele crê, seja salvo, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só que interessante, um evento crucial na história da igreja primitiva, foi o que aconteceu. O capítulo narra o encontro entre o apóstolo Pedro e o centurião romano Cornélio, um gentil temente a Deus, que foi guiado por uma visão angelical a chamar Pedro. Por meio de uma visão de Pedro sobre pureza, Deus revelou que o Evangelho é para todos, e que levou Pedro a pregar a Cornélio e sua família, resultando em sua conversão e no recebimento do Espírito Santo, um momento que demonstrou que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos para o texto. Atos 10, versículo 1 diz assim: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer.
E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Olha que interessante. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Aqui já é o Pedro lá no lugar. Quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. E no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi essas coisas alguma que seja imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Em outras traduções, não diga que é imunda aquilo que eu purifiquei. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, e perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-lhe: Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Para por aqui. Aleluias. A leitura é grande, mas eu espero que você entenda o que Deus fez aqui, e o quanto isso é importante para mim e para você. Como o texto disse, Cornélio, um centurião romano, temente a Deus, um homem bom, o homem que dava esmolas, ajudava as pessoas, e era um homem que orava a Deus, e era um homem que Deus olhou para o seu coração, e viu que era um homem bom. É o texto bíblico que está dizendo isso. E por que é importante nós prestarmos atenção nisso, e por que Deus ele fez questão de deixar registrado esse exemplo aqui? Porque, irmãos, para você ter um relacionamento com Deus, e para você ser salvo por Deus, não basta somente você ter boas intenções, não basta somente você ter um coração bom. Eu não mexo com ninguém, eu sou trabalhador, nunca roubei uma agulha de ninguém, nunca fiz mal para ninguém, eu ajudo as pessoas na medida do possível, eu sempre estou de bem com todo mundo. Eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque Deus sabe o quanto eu não faço nada para ninguém, eu não tenho inimigos. Queridos, o fato de você ter uma boa intenção e um bom coração, não te garante a salvação eterna, porque a salvação eterna, ela é resultado da oferta de Jesus na cruz do Calvário. A salvação eterna não é o merecimento de você ter sido uma boa pessoa nessa terra. Dizem um ditado popular aí que de boas intenções, o inferno está. Isso não está na Bíblia, tá? Mas isso
confirma o que a Bíblia diz. Deus entendeu que Cornélio, mesmo sendo homem bom, mesmo sendo homem piedoso, mesmo sendo homem temente a Deus, ele precisava conhecer a mensagem de Cristo. Você que está aqui nessa noite, talvez, como eu disse no começo, você pense, eu vou lá prestigiar essa pessoa que eu amo, eu vou lá prestigiar essa pessoa que eu tanto tenho bons pensamentos por ela, porque ela merece e tudo mais. Mas queridos, você está aqui, porque você precisa ouvir o Evangelho de Cristo, você precisa ouvir o Evangelho que salva, porque as tuas boas intenções, as tuas boas condutas, aquilo que você faz de melhor para a sua família e para as pessoas ao seu redor, não é o bastante para te salvar. Você precisa ter um encontro com Jesus através do Evangelho. E na mesma medida que você precisa ter um encontro com o Evangelho de Cristo, aqueles que já tiveram encontro precisam propagar o Evangelho. Talvez você está aqui, você já é crente, você é da casa, essa mensagem também é para você, sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Você precisa pregar o Evangelho, você precisa, onde você estiver, deixar com que Cristo seja conhecido. Agora, o que essa história tem a ver conosco? Vamos lá, você que não é crente, ou você que tem outra religião, ou tradições diferentes, talvez você se identifique agora como Cornélio, um homem bom, um homem ali, tranquilo, não mexe com ninguém, piedoso, cuida da sua família. E você que é crente, você que está aqui na igreja, talvez você se identifique com Pedro, o apóstolo, o discípulo, conhecedor da palavra. Mas aqui Deus, Ele quer quebrar algumas coisas em nós nessa noite. Ele quer quebrar na vida do crente convicções erradas acerca do Evangelho, e Deus quer quebrar na vida daquele que ainda não é crente convicções erradas acerca de Deus. Talvez você aprendeu que basta dar esmolas, que basta ser bom, que basta ser legal, que você merece um cantinho no céu. Mas quando Cornélio tem a visão, o anjo aparece para ele, ele simplesmente se submete, ouve o que o anjo diz e obedece. Talvez você está aqui e você é católico, ou talvez você é espírita, ou talvez pertence a alguma religião de matriz africana e tudo mais, e como eu disse da outra vez, eu te respeito por isso, mas nós precisamos pregar o Evangelho para você, e aqui o Evangelho mostra que quando Deus fala com você, você precisa obedecê-lo, e quando Deus falou com Cornélio, ele obedeceu. Deus falou através do anjo: mande seus homens a tal lugar, porque lá vai ter um homem importante, que ele vai dizer para vocês o que vocês precisam fazer. E esse homem obedeceu, e quando chegou lá, antes de chegar aliás, diz a palavra, Pedro estava esperando o almoço ficar pronto. Quem aqui já teve tanta fome, o almoço estava quase pronto, mas não estava pronto ainda, e você com fome, você, meu Deus, que fome, as crianças, os jovens falam: mãe, está pronta a comida? Calma que estou terminando. Nossa, eu estou com fome, Pedro estava nesse naipe, ele estava nessa situação, e ele teve um arrebatamento de sentidos, ele estava tão fraco, ele estava tão ali entregue, né, que ele teve um arrebatamento de sentidos, e ele viu uma visão. Deus mostrou para ele um lençol aberto no céu, e vários tipos de animais, e Deus falou para ele: Pedro, mata um desses animais e come. E Pedro fala para Deus: como que eu vou matar e comer esse animal, sendo impuro? O que isso significa, irmãos? Significa que na religião judaica, o judeu não pode comer qualquer animal, ele tem que ser muito bem preparado, e ali Deus, ele contraria a religiosidade de Pedro,
Pedro, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Não diga que não presta aquilo que Deus oferece. Não diga que é mentira aquilo que Deus diz que é verdade. Não diga que não serve aquilo que você acha que não serve para você. Se Deus está te mostrando a verdade diante de você, não lute contra ela, não resista à verdade, se renda à verdade de Deus e esteja preparado para conhecê-lo como Ele verdadeiramente é. É isso que Deus quer fazer na vida de Pedro e na vida de Cornélio. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida nessa noite. Talvez a sua tradição familiar está atrapalhando o seu encontro com Deus. Talvez a sua crença religiosa está atrapalhando de você conhecer a Deus. Queridos, Deus é simples. Deus é simples. Deus não está atrás de leis. Deus não está atrás de tradições, Deus não está atrás de mecanismos, Deus não está atrás dessas coisas. É o homem que se organiza através da teologia, é o homem que se organiza através da liturgia do culto, para poder ter uma ordem no cultuar a Deus. Mas Deus é simples. Deus, quando Ele tem um encontro com alguém, Ele chama, Ele diz a verdade, Ele mostra o propósito, Ele mostra a identidade e diz: vem, vem, você precisa agora ir. Por isso que eu disse, Jesus é o destino. Quando Ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está deixando bem claro, não existe outro caminho, não existe outra verdade, e vida verdadeira é somente com Jesus. Talvez você entrou aqui abatido, triste, vivendo uma vida atormentadora, você não aguenta mais a vida que você vive, você não aguenta mais a pressão que você vive, o peso que você carrega, o fardo que faz com que você ande assim, encurvado na vida, com a cabeça sempre para baixo. Você não sabe como se livrar de tudo isso. Mas eu te digo uma coisa, irmãos, Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho. Quais são os caminhos que você tem andado? Ele disse eu sou a verdade. E qual é a verdade que você tem tomado para a sua vida e vivendo ela como se fosse uma verdade absoluta? Queridos, nós estamos vivendo num tempo em que a verdade é relativa, ou seja, existe uma verdade para você, uma verdade para mim, uma verdade para ele, uma verdade para ele, uma verdade para ela. Isso é mentira. Isso é invenção do diabo para você se acomodar na sua verdade confortável, para que você não tenha confronto, para que a palavra ela não tenha poder de mostrar para você quem você é realmente. E eu vou dizer uma coisa, você não é bom. Repita comigo, eu não sou bom. Eu não sou inocente. É esse quem você é. Mas nós buscamos na nossa vida palavras, nós buscamos na nossa vida pessoas que nos façam nos sentir bons, que nos façam nos sentir bem. Muitos até têm essa filosofia de vida, eu vou para a igreja hoje porque eu quero me sentir bem. Sabe por que você não encontrou uma igreja para congregar ainda? Porque você ainda está procurando uma igreja que te faça se sentir bem. E tem uma frase que eu acho muito interessante: não busque uma igreja mais perto de sua casa, busque a igreja mais perto da palavra, mais perto da palavra. Ainda que ela seja perto ou longe da sua casa, se ela está perto da palavra, se ela prega a palavra, se ela prega Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, é nessa igreja que você tem que ficar. Ali você será confrontado, ali o seu caráter será confrontado. Por quê? Porque Deus, Ele quer transformar as nossas vidas para que sejamos o que Ele quer que sejamos. Cornélio, diz a palavra de Deus, abriu a sua casa
para receber Pedro. Os seus familiares mais íntimos, diz a palavra. Ou seja, quando a palavra de Deus vir ao seu encontro, abra a sua intimidade para Ele. Abra o que está mais escuro no seu coração. Abra os seus segredos mais sombrios. Abra o que você tem vivido, o que você tem feito. Porque ainda que você não abra, isso não impede Deus de conhecer. Ele sabe quem você é. Tudo que Ele quer de mim, de você, é sinceridade do nosso coração, de declarar e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Queridos, Ele sabe do seu pecado, Ele sabe das mazelas que você carrega, Ele sabe, Ele te ama da mesma forma, assim como Ele amou Cornélio e deu para Cornélio a oportunidade de ouvir o Evangelho da cruz. Hoje você está tendo a oportunidade de ouvir o mesmo Evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele te ama tanto, que Ele quer te salvar. Ele não quer que você permaneça da mesma forma que você está hoje, não. Ele não quer que você venha aqui somente prestigiar um familiar, uma pessoa que você ama, e vá para a sua casa continuando vivendo a mesma vida que você vive. Não! Jesus quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer que você abandone o pecado. Ele quer que você vive o caminho certo que vai te levar para Deus. E o caminho certo é Jesus. A única verdade é Jesus. A única vida verdadeira e abundante que você possa viver com paz no seu coração é Jesus. E quando Ele diz isso, Ele não abre sombra de dúvidas. Porque o mundo pode dizer que todas as religiões levam a Deus, mas aqui nós asseguramos que isso não é verdade. As religiões, as diversas religiões que existem no mundo, elas não podem te levar a Deus, porque só existe um caminho: Jesus. Ele é o destino. Quando Ele disse: eu vou ao Pai, e eu deixarei o Espírito Santo, Jesus estava indo ao Pai, e ao mesmo tempo que Ele estava indo ao Pai, Ele diz: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, eu vou ao Pai, mas se você me vê, você vê ao Pai, porque eu e o Pai, nós somos um. O que Ele quer dizer, irmão? Você quer chegar até o Pai? Você quer chegar até Deus? Não existe outro caminho que não seja Jesus. Relacionamento com Jesus é relacionar-se com Deus. Entregar sua vida para Jesus é entregar sua vida para Deus. Amar Jesus é amar a Deus. Agora, não adianta você declarar com a sua boca que você tem Jesus no coração, se o seu coração deseja todas as outras coisas que entristecem o coração de Deus. Eu digo que amo Jesus, mas eu amo uma balada. Eu digo que eu amo Jesus, mas eu amo a bebida. Eu digo que eu amo Jesus, mas eu amo as drogas. Eu digo que eu amo a Jesus, mas eu amo a fornicação, eu amo o adultério, eu amo a mentira. Eu digo que eu amo Jesus, mas eu amo viver a vida do meu jeito. Palavras vazias. Palavras vazias não resolvem nada. A palavra do Senhor, ela é cheia, sabe do quê? De poder, ela é cheia de unção, porque a palavra de Deus liberta. Somente o Evangelho de Cristo te conectará a Deus com poder e milagres. Você diz que ama Jesus e que tem Ele no seu coração, mas você não consegue se livrar do vício. Você diz que ama Jesus e que tem Ele no seu coração, mas você não consegue controlar os seus impulsos. Quando vai ver, você já soltou os cachorros, já falou 300 palavrões, já feriu as pessoas, mas você tem Jesus no coração. Você ama Jesus. Queridos, alguma coisa está errada.
E eu tenho certeza que não é Jesus. Sabe por que essa palavra está sendo ministrada para você? Não é para que você se sinta mal o suficiente para ir embora daqui e nunca mais querer ouvir isso, mas para que você se sinta mal, porque o amor de Deus nos constrange, mas que você entenda que Ele está te mostrando o seu mal, porque Ele quer revelar para você: só eu posso resolver esse problema. Mas para isso você precisa se render. Pessoas que nós não liberamos perdão, mas dizemos que temos Jesus no coração. Você quer um exemplo maior daquele que diante do pecado do homem, entregou sua própria vida para salvar o homem do juízo? Esse é o maior exemplo de perdão, irmãos. Talvez você esteja pensando: mas você não sabe o que essa pessoa fez para mim. Você não sabe a humilhação. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu estou passando. Eu realmente não sei. Mas aquele que morreu na cruz por você sabe. E Ele entende perfeitamente o quanto é ruim você ser golpeado por alguém que você ama. Eu fico imaginando Jesus quando estava ali com seus discípulos, e diante dele chegou Judas e os guardas romanos, e Judas chegou e deu um beijo em Jesus assim, falou a ele, ó. Sabe o que Jesus falou para ele? O que fazes aqui, meu amigo? Sabe por que Jesus chamou Judas de amigo? Porque eu decido ser amigo, não você. Eu decido amar, não você. Eu decido perdoar, não você. Eu decido tomar a decisão que vai salvar a minha vida, não você. E a decisão que o Senhor quer que nós tomemos nessa noite é deixar a palavra transformar. O Evangelho, queridos, lá em Romanos, não precisa abrir, Romanos 1, 16, 17, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O Evangelho, ele vem de poder. 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Marcos 16, versículo 15 diz assim: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado isso, foi recebido ao céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra, com os sinais que o seguiram. A Bíblia diz que os sinais seguirão a todos os que creem. E qual que é o sinal? Salvação, libertação, cura, transformação. Se isso não está acontecendo na sua vida, você precisa se render à palavra que transforma. E se você se render hoje a essa palavra, os sinais virão até você. Não adianta querer seguir os sinais. Olha, essa igreja está muito xoxa, eu vou naquela porque ela tem bastante sinais. Não, eu vou naquela porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não é você que segue os sinais, é os sinais que seguem os que creem. Se você crê na palavra de Deus, o sinal de transformação, de cura e de libertação acontecerá na sua vida. Por isso nessa noite, assim como Pedro pregou para Cornélio,
e aquela família foi salva, aquela família recebeu o Espírito Santo, aquela família foi batizada, aquela família recebeu a salvação eterna, porque Cornélio não bastava ser um homem bom, ele precisava de Jesus. Não basta você ser um homem ou uma mulher boa, você precisa receber Jesus. E Jesus deixou bem claro: aquele que me recebe e me declara diante dos homens, eu o receberei e o declarei diante de meu Pai. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. O próprio Jesus disse isso. E nessa noite, eu quero que você entenda de uma vez por todas, qual é o caminho? Jesus, Ele é o caminho e o destino, porque Jesus é Deus, Jesus é o caminho que nos leva para o Pai. Se você está em Jesus, você já está assegurado. Mas o que te prende nessa noite? O que te impede de se render à palavra de Cristo e viver de uma vez por todas a salvação eterna? É a sua família? É a tradição familiar? É a sua religião? É o medo de achar que está perdendo alguma coisa? Ele também disse: aquele que acha que está perdendo a sua vida, a encontrará. Mas aquele que acha que está ganhando a sua vida, ele a perderá. Porque o apóstolo Paulo disse: o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A vida que eu vivo hoje, eu não vivo mais por mim, eu vivo por Cristo, porque Ele morreu na cruz por mim. Daqui a pouco os nossos irmãos chegarão, e nós vamos recepcioná-los, sabe por quê? Porque eles tiveram um encontro com Cristo naquele lugar, e eles estão tendo a oportunidade de caminhar numa nova história, uma nova perspectiva de vida, assim como no dia 1º de agosto de 2013, eu pude viver essa experiência. Eu cheguei nesse lugar viciado em drogas, perdido no mundo do crime, sem perspectiva nenhuma de vida, com o pensamento de que a qualquer momento eu iria morrer, a minha vida ia acabar, eu jamais teria uma família, jamais teria um futuro, porque eu não seria capaz de viver tudo isso. Mas no dia que eu me rendi à palavra, no dia que eu falei: sim, Senhor, eu me rendo, eu percebi que da forma como eu tentei conduzir a minha vida, não me trouxe resultado nenhum. Então eu vou jogar todas as fichas nisso, eu vou acreditar, eu vou me render, eu vou obedecer a sua palavra. E no dia que eu tomei essa decisão, queridos, a partir desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. O Senhor Jesus me transformou, Ele me libertou das drogas, Ele me libertou do crime, Ele me libertou da mentira, Ele me libertou da fornicação, Ele me libertou de tudo aquilo que desagradava o coração de Deus, porque a partir daquele momento, o Espírito de Deus começou a habitar dentro de mim, e eu era conduzido agora pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui pregando o Evangelho para você. E esse Evangelho não é sobre mim, é sobre a palavra da cruz, o Evangelho da cruz. O mesmo Jesus que morreu na cruz há 2000 anos atrás, para aqueles homens e mulheres que estavam diante dele ali, alguns chorando e outros zombando, Ele morreu no seu lugar também. Enquanto Ele estava na cruz, queridos, muitos olhavam para Ele e zombavam, dizendo: tu és o Filho de Deus? Por que não desce daí, salva-te a ti mesmo? Tu não és o Filho de Deus? Por que não livra esses homens da cruz? E Jesus dizia: Pai, perdoa eles, Pai, eles não sabem do que eles estão falando. Talvez você fala coisas que Deus, Ele tem tanta misericórdia da sua vida, porque Ele sabe que você nem sabe a imensidão do que você está falando. Mas Jesus certamente olhou para aqueles homens zombando, e Ele deve ter pensado assim: ó, hoje esses daqui não estão dando valor ao que eu estou fazendo, mas lá no século 21 haverá um povo
Lá no século 21, estará um povo dentro de uma igreja. E esse povo, muitos deles estarão sentados lá sem saber o que foi fazer lá. Mas esse povo vai ouvir a minha palavra. Esse povo será quebrantado. Eu vou entrar no coração desse povo. Eu vou arrancar o coração de pedra e eu colocarei um coração de carne quebrantado. E eu transformarei a história desse povo, diz o Senhor nessa noite. Aleluias. E é esse Jesus que está aqui. E sem delongas, eu quero fazer o convite que Jesus fez para muitas pessoas. Uma vez um jovem rico chegou até ele e disse: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus foi claro: tire o seu coração das coisas que você tem, vem e me segue. Esse jovem ficou triste porque ele tinha que abrir mão de coisas que ele gostava. Sabe o que ele fez? Ele virou as costas e foi embora. Para outros, Jesus falou: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. Esses homens seguiram a Jesus e esses homens se tornaram apóstolos de Cristo. E nessa noite Deus quer revelar para você qual que é o propósito dele na tua vida. Talvez você está aí triste, abatido, perturbado, porque você não tem propósito. Você não sabe o que vai ser amanhã. Você não sabe nem o que programar para a sua vida, porque você não tem um propósito. E Deus, Ele quer te revelar o seu propósito hoje. E hoje Ele te faz o convite. Você que quer receber a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, escuta o que eu estou te falando. Eu não estou dizendo você que quer fazer parte da igreja videira de São Mateus. Não é isso que eu estou falando. Você que quer se tornar evangélico, você que quer ser crente, você que quer mudar as suas vestimentas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando você que quer receber Jesus Cristo como o Senhor, aquele que vai guiar a sua vida daqui para frente. Você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, saia do teu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus. Esta é a única oportunidade nessa noite para você ser salvo. Essa é a oportunidade de você declarar para Deus e para os homens: eu amo Jesus e Ele mora no meu coração. Não vai ser mais palavras vazias, porque você veio aqui nessa noite para ser salvo. Você não veio aqui só para prestigiar algo que vai acontecer. Você veio aqui porque Jesus quer te salvar. E se você quer ser salvo, saia do teu lugar e vem, não tenha medo. O inimigo vai te causar um mal-estar agora, uma vergonha, um medo, para que você entenda que isso é loucura. Mas o que a palavra diz, para o mundo a palavra de Deus é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E se você quer ser salvo, vem aqui. Você quer receber Jesus, vem aqui. Não viva guiado por si, viva guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8,14: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses sim são filhos de Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, se coloque de pé, a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E hoje nós vamos festejar, porque hoje há salvação neste lugar. Hoje existem pessoas sendo salvas. Aleluia, Jesus. Glorifique mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Jesus.
Hoje nós vamos fazer uma oração de salvação. Depois dessa oração nós vamos adorar ao Senhor, e depois vai ser conduzido aqui, em nome de Jesus. Você que está aqui à frente e que quer receber Jesus como Senhor de sua vida, eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu ouvi a tua palavra e entendi que o Senhor é quem precisa conduzir a minha história. E eu me rendo à tua palavra. E eu te peço, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E me conduza com teu Espírito Santo, para que eu possa caminhar no seu caminho, que é o único caminho. E para que eu possa viver a sua verdade, que é a única verdade, e para que eu possa ter a tua vida, que é a única vida. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos orar por esses irmãos, amém, vamos orar por essas vidas que receberam Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas vidas que te receberam. Sabemos que agora a festa no céu, porque o pecador está se arrependendo e o Senhor se alegra com isso. Nós te agradecemos porque o teu evangelho foi pregado, a semente foi lançada nos corações, e nós pedimos nessa noite, Deus, trate, Senhor Jesus, cultive, regue com o teu Espírito Santo, para que no tempo oportuno venha dar fruto. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glorifique e exalte o nome do Senhor, em nome de Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus. Aleluias. Boa noite, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje, além desse tempo maravilhoso, essa palavra, essa oportunidade que todos nós tivemos aqui, nós também estamos voltando do encontro com Deus, que foi um tempo maravilhoso, precioso, bom demais, muito maravilhoso o que Deus fez na vida de cada um desses irmãos. E nós vamos estar recebendo eles. Eu quero agora estar chamando os nossos irmãos que foram para o encontro. Vão receber. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pedir para a igreja se sentar neste momento. Irmãos, foi um tempo maravilhoso. Deus visitou muito a vida deles lá, tremendamente. E nós vamos abrir agora esse tempo onde para nós ouvirmos o que Deus fez
na vida deles. Então, quero pedir para todos aqui agora, ó, silêncio. Eu sei que as crianças já estão aqui, os pais aí, tome conta dos seus filhos, nos ajude, para nós podermos ouvir aqui os testemunhos. Em nome de Jesus, eles já sabem, né? Já foi comunicado lá como que vai ser. Testemunhos breves e dinâmicos aqui para a vida de vocês. Porque Deus fez, irmãos, coisas tremendas, maravilhosas. Eu quero então abrir essa oportunidade para eles testemunhar. Quem vai ser o primeiro corajoso, ou primeira corajosa aqui a testemunhar daquilo que Deus fez? Ô glória! Da Igreja da Paz do Senhor. Meu nome é Paulo Rogério. Eu só tenho a agradecer o Projeto Vida, a todos aqueles que acreditaram em mim, né? O que Deus fez na minha vida foi muito importante. Eu mesmo estava desiludido da minha vida, sem emprego, sem moradia, e Deus veio automático, depois que eu comecei a pegar com Ele na verdadeira, né? Sendo verdadeiro, Deus automático foi colocando as coisas na minha vida, né? E usando pessoas também, né? Que quando Deus quer levantar pessoas, Ele coloca pessoas para ajudar, né? E eu só queria falar mais um pouquinho. Quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, muitos falaram, ele está morto. Deus falou, não, ele está vivo. Quando jogaram José lá no poço, falaram, está morto. Deus falou, não, ele está vivo. Quando jogaram Jonas lá no ventre da baleia, falaram, não, ele está morto. Os pescadores falaram. Jesus falou, ele está vivo. E hoje Deus está falando que eu estou vivo, em nome de Jesus. E obrigado a oportunidade. Glória a Deus. O próximo. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Amém. Tá fraca, a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Taiguara. Vamos devagar que eu estou com um pouco com vergonha, nervoso. Mas só tenho a agradecer. O encontro foi esplendoroso. Realmente é face a face. E assim... a gente acredita muito que existem gentes malvadas no mundo, mas existe sim pessoas maravilhosas no mundo. O projeto Vindo, o projeto Vida também, e só tenho a agradecer. Eu estava no fundo do poço, me levantei, me ergui, faltava só mais um vício, que era o cigarro, para me libertar. Consegui me libertar na quinta-feira, antes de vir. Amém, obrigado. E não senti vontade. Lá dentro você encontra uma paz interior que é inexplicável. É só quem está lá mesmo para entender. E eu só tenho a agradecer todos os presentes com carinho e amor que a gente recebeu. E muito obrigado tudo obrigado por tudo. Uma salva de palmas aí, valeu. Glória a Deus. Só esses dois irmãos, queridos, eles fazem parte do Projeto Vida que iniciou aqui na igreja de São Mateus, toda a terça-feira. É um projeto, irmãos, que de fato acredita nas pessoas. Você tem algum dependente químico de vício, ou você como codependente, venha participar.
Esses homens, Deus transformou e vai transformar muito através da vida deles, e está transformando muitos outros também. Então fica aí o convite para todos, às 20 horas. Maiores informações, pode procurar o Rodolfo, o pastor Sandro, que eles vão poder te direcionar. O obreiro Washington também. A paz do Senhor esteja com todos. Eu pensei que era de comer. Ô, louco, meu! Gente, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, por eu estar aqui. Depois eu queria agradecer ao meu filho, né, meu filho Pezão. Tá lá. Obrigado. Aí então, o que eu tenho para falar é simples. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vá. Vá, que é tremendo. Tá bom? Alô, meu filho? A paz do Senhor esteja com você e com a minha nora. É isso que eu queria falar. Não tenho mais o que falar, não. É agradecer a vocês e... Ô, louco, meu! Quero dizer que se você está cansado, cheio de pecado no coração, cheio de mágoa, rancor, todas essas tristezas você pode colocar num saco, porque Ele vai lá e Ele vai arrancar de você. E, gente, é maravilhoso. Esses dias que eu fiquei lá, maravilhoso, extremamente maravilhoso. Só tenho que agradecer minha prima pela oportunidade que ela me deu. E dizer que a gente tem um Deus vivo. É só isso. Obrigada. Amém. Lindão! Lindão! A paz do Senhor, igreja. Eu só queria agradecer. Tá bom. Meu nome é Guilherme. Pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Eu fui nesse encontro com o objetivo de encontrar a alegria. E Deus me deu mais do que a alegria. Ele me deu amor. E eu queria agradecer a minha mãe e ao meu pai. E aos meus amigos. E o encontro é tremendo, tá, igreja? Quem não foi, vá e vá sentir o verdadeiro amor de Jesus Cristo em nossas vidas. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Sara. Bom, vou confessar que eu não estava muito empolgada em ir nesse encontro. Eu já tinha ido em um encontro numa outra igreja, mas me convidaram para ir e abençoaram a minha vida para mim estar indo. E eu só tenho a agradecer, porque por mais que eu já tinha recebido muito de Deus naquele encontro, Deus tem sempre mais para nos entregar. E Deus é tremendo na nossa vida.
e o quanto Ele é bom na nossa vida, o quanto que Ele pode nos libertar de dores, de coisas que a gente às vezes não imagina que está guardado no nosso peito. E eu só tenho a dizer que você tiver a oportunidade de ir também, abra seu coração e vá. Se você estiver resistente aí, vá também. E que Deus abençoe a vida de todos. Foi muito bom, o encontro realmente é tremendo. A paz do Senhor, igreja. Eu me chamo Karine e a antiga Karine, ela era muito perfeccionista, ela gostava de ter o controle de tudo e quando alguma coisa saía do meu controle, eu me frustrava muito. Mas lá no encontro, eu entreguei a minha vida na mão de Deus. E é extraordinário, é como se um fardo tivesse saído da minha vida. Eu saí de lá mais leve, eu saí de lá mais alegre, eu saí de lá mais feliz. O encontro, gente, ele é extraordinário, ele é tremendo. E eu queria terminar dizendo que a antiga Karine, ela era criatura. E a nova Karine, ela é filha de Deus. A paz do Senhor, igreja. Ai, tô nervosa. Oi? Meu nome é Heloísa e antes de eu ir, eu subestimava muito. Eu sempre falava, ai, porque fulano foi e fulano é assim ainda. Olha como fulano tá. E eu me apegava muito nisso. E naquele lugar, Deus me curou e Ele me libertou de coisas que eu nem imaginava, coisas que estavam me aprisionando. E o Senhor, Ele me curou. Ele me libertou. E lá eu entendi que eu sou amada, que eu sou preciosa. E para quem não foi, eu só tenho a dizer, vá. Não fique se prendendo, se baseando em experiências de outras pessoas. Vá lá, que você vai entender o quão tremendo é aquele lugar. Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Meu nome é Beatriz. Então, antes de eu ir para o encontro, eu fiquei muito curiosa, porque todas as pessoas que já foram falavam que o encontro era o melhor momento da vida delas. E depois, eu não entendia, né? Porque, tipo, eu achava que era só uma ministração, tudo. E depois que eu fui, eu realmente vi que também foi um dos melhores momentos da minha vida. E o encontro é literalmente tremendo. E quem não foi, vá. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Eu sou a Suelen. Gente, então, o encontro realmente é muito tremendo. Eu fui, tipo, lá, eu tava achando que ia ser igual a Bia, só uma ministração. Só que lá eu mudei minha vida. Eu era uma Suelen e eu voltei outra Suelen. Agora eu sou filha de Jesus, filha do Senhor. E eu tô muito nervosa, perdão. Mas, gente, quem não foi no encontro, vá, que lá é tremendo. E só um negócio, você vai morrer e você vai renascer de novo, porque lá é tremendo. E eu só quero agradecer o meu irmão e minha cunhada por me trazer aqui para a igreja e para eu ir pelo encontro. Boa noite, igreja, paz Senhor. Bom, vou tentar resumir um pouco, porque eu fui para o encontro achando, não vou falar nada. Estou voltando querendo falar sobre tudo. Meu nome é Camille, para quem não conhece. E, bom,
eu fui pro encontro achando que eu estava bem, eu estava de boa com Deus, não precisava ser curada por nada. Só que chegando naquele lugar, meus irmãos, eu fui curada de tanta coisa que eu não sabia que eu precisava. Fui liberta de tantas coisas que eu acho que eu acordava, eu chorava. Eu dormia, eu chorava. Ia tomar banho, eu chorava. Foi uma libertação para mim aquele lugar. E voltando agora, eu posso dizer que a antiga Camille não existe mais. Ela é uma nova pessoa, uma nova criatura que ainda vai se tornar filha. E que eu só tenho a agradecer meus pais também por me mostrar os caminhos de Deus, mostrar a fé que eles têm, o amor deles, que pelo amor deles que eu quis conhecer esse Deus grandioso, que o amor dele, ao sentirmos, nós queremos prostrar. E obrigada ao nosso próprio Deus, né? Por tudo que Ele tem feito, nos permitir viver até agora, ir para o encontro, segurança, voltar também. Mas é isso. Quem quiser ir para o encontro, vá. Quem não quiser também vá, porque é abençoado. Mas é isso. Obrigada. Igreja. Meu nome é Juliane. Bom, eu estava muito relutante, eu não queria ir. Muitas pessoas vieram, falaram comigo, mesmo assim eu estava sem expectativa nenhuma. Mas alguma coisa me dizia que eu tinha que ir, que eu tinha que obedecer. Então, ser obediente foi muito importante para mim nessa hora. E eu fui, e lá, que experiência, foi incrível. Só quem foi entende e sabe, e quem não foi, gente, igreja, vá, escuta a sua voz, escuta, obedece o seu chamado, porque quando você vai, você se transforma, e é de verdade, hoje eu tô aqui, eu sou uma nova mulher, e assim, quem foi no encontro sabe o que eu estou dizendo, então vão, experimentem essa face a face com Deus, essa nova experiência. E é isso, o encontro ele é... Paz do Senhor, igreja. Meu nome é Davi. O encontro ele serviu para me mostrar o quão pecador eu sou, o quanto que eu preciso muito de Cristo e que aqui é o melhor lugar que eu posso estar. Eu quero agradecer aos meus pais que me encorajaram a ir para o encontro, os pastores que estavam lá comigo, os meus amigos, o pessoal que estava lá no encontro, que eu conheci, que foi um prazer conhecer eles. E é isso, o encontro é tremendo mesmo. Paz do Senhor, igreja. Primeiramente, eu queria agradecer a minha prima Jaque, a minha prima Thaís, né, que foi onde me apresentaram a igreja, né. E, gente, lá no encontro eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a perdoar, eu aprendi a amar. E, realmente, você fica face a face com Deus. E é tremendo, gente, só vão. E é isso. Ah, meu nome é Gabi, pra quem não me conhece. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Meu nome é Welton. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. E uma pessoa que eu quero agradecer muito por ter acreditado em mim. E eu quero dizer a essa pessoa do fundo do coração que eu te amo, meu amor. Quero agradecer a minha célula, a Cat por ter acreditado em mim, o Caio, meus amigos, meu irmão
não é de sangue, mas é meu irmão. E eu quero dizer que eu não entendia quando falou pra mim assim, você vai morrer. Eu achei estranho, me assustou. Mas agora eu entendi que eu precisava morrer. E agora eu sou um novo homem. Amém. Boa noite, igreja. Eu sou a Kiara, Paz Senhor. Eu ainda estou processando tudo o que aconteceu lá. E, assim, realmente é tudo que falam. É tremendo. O Senhor falou muito comigo naquele lugar. Ele abriu os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração sobre muita coisa que eu estava carregando e sendo um peso na minha vida. Deixa eu lembrar. O Senhor falou muito comigo naquele lugar sobre muitas coisas e o Senhor me confrontou e me curou sobre muitas coisas. Deus falou muito comigo sobre perdão, sobre me perdoar e perdoar muitas pessoas. Eu voltei de lá renovada, transformada. E ali eu pude sentir o amor de Deus preenchendo todo o vazio que havia em mim. E é isso. Quem não foi, vá e vá com o coração aberto. É isso. Boa noite. Pai do Senhor. Eu não sei muito o que falar, porque meu nome é Gabriel. Eu não sei muito o que falar, porque o encontro é tremendo mesmo, mas tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não sabe o que a gente vai fazer. E eu me batizei ano passado e eu vi que realmente minha vida era para Jesus. Porque eu sei que sem Jesus eu não vivo. Às vezes eu posso até pensar, mas o pecado é melhor, né, pra gente quando a gente é mundano. Mas eu sei que Jesus é melhor pra minha vida, porque se eu me desviasse, que não é o caso, eu poderia fazer muitas coisas até a morte. E eu estou aqui agora porque eu queria falar que se não fosse Jesus eu poderia estar no mundo de qualquer coisa agora de pecado, porque eu reconheço o meu eu que foi morto lá no encontro. E eu falo para vocês, quem não foi ainda, vá, porque é muito bom. Você vai com pensamento ruim e volta sem palavras nenhuma. O encontro é tremendo. Aqui, ó. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Guilherme e eu vou... Quando eu cheguei aqui no Projeto Vida, eu cheguei aqui com a vida totalmente destruída, sem expectativa nenhuma, nas drogas, nas bebedices. E quando Deus quer, não importa como você esteja, Ele vai fazer algo para te resgatar. E Ele usou a vida do Osto. Tenho muito a agradecer a você, a sua família abençoada, a Thaís, a minha célula,
que eu sou fruto de oração de vocês. Eu tenho muito a agradecer. E para a honra e glória do Senhor, eu não bebo mais, já tem 7 meses. Eu tinha muito problema com insônia, eu não conseguia dormir à noite, passava muito dia virado, e eu não conseguia dormir se eu não fumasse, né? E eu já fui liberto disso também, em nome do Senhor Jesus, já tem 4 meses. E é o seguinte, eu não estava também com muita expectativa do encontro, para falar a real, mas quando eu fui, eu sentia um peso de culpa, como se eu tinha que me perdoar, né? Nem em questão das coisas que eu fiz, porque quando você aceita Jesus, você vira uma nova criatura, né? E o que ficou no passado fica no passado. Então eu vim renovado. Eu tinha muito problema com auto-rejeição. Eu não confiava em ninguém. E Deus foi trabalhando, e eu sou uma nova pessoa, um novo homem, em nome do Senhor Jesus. E eu queria deixar um versículo aqui para você. Não sei qual a sua situação, mas em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Meu nome é José Carlos. Para quem não me conhece, que eu estou afastado da igreja um bom tempo, né? Estava relutante em ir para esse encontro, justamente por isso que estava afastado. E assim, foi tremendo lá. Deus trata mesmo as feridas do passado, ferida que você nem se lembra mais, nem sabia que existia mais aquela ferida. E Deus trata, porque aquilo lá faz você hoje ser uma pessoa melhor. Você se perdoando daquilo lá atrás. Às vezes você nem era evangélico, você não tinha nem conhecido Deus ainda, não tinha aceitado Jesus, e você fez alguma coisa no passado e ficou esquecido. Mas Deus trata daquela ferida, e aquela ferida lá, aquilo que você fez no passado, te impede de bênçãos na sua vida hoje, bênçãos futuras na sua vida. Então, mesmo que foi no inconsciente, alguma coisa inconsciente que você fez no passado, e está te impedindo aí. Então, eu quero falar para vocês que o encontro é tremendo, e quem não foi e tiver a oportunidade de ir, vá. E eu quero agradecer aqui meu cunhado Júnior, o Reinaldo Júnior, a Rose, que sempre veio dando força para a gente, minha filha Ana Carla, meu genro, e minha esposa, que pagou, falou que os filhos tinham pagado para ir, né? Omitiu, não mentiu, omitiu para mim poder ir. E eu aqui agradeço a eles, e agradeço primeiramente também, né, a Deus, que deu mais essa oportunidade para a gente. Amém? Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Como meu esposo falou, eu menti para ele, mas eu já pedi perdão, viu, irmãos? Porque eu sabia que se ele fosse... Meu nome é Silvana, tá? Desculpa, para quem não me conhece. E eu menti para o meu esposo dizendo que meus filhos tinham pago o encontro para nós. E eu falei, já está pago, você vai ter que ir. E eu fiquei com muito medo, porque no primeiro dia do pré-encontro... foi falado algumas coisas sobre mentira. Eu falei, Jesus, o negócio não vai dar certo não, porque já começou tudo na mentira, né? Mas assim, Deus trabalhou na minha vida, trabalhou na vida dele. Eu conhecia Jesus, eu achava que eu conhecia Jesus, só que a gente não conhece Jesus. Eu conheci Jesus, meu pai, um pai que perdoa, um pai de amor, esse final de semana. E Deus é maravilhoso.
Eu só tenho a agradecer à igreja, a essa equipe incrível que fica por trás de tudo, os bastidores, os intercessores, os nossos pastores, a Neidinha, minha amiga, sempre pediu para eu ir, meu irmão Reinaldo Júnior, minha cunhada Rose, sempre dando aquele apoio, não vão, você precisa ir. Às vezes eu ia para o acampamento, mas eu não ia no encontro. Mas é tudo no tempo de Deus. E eu só tenho a dizer que foi a melhor experiência da minha vida. É algo sobrenatural. E, que nem eu falei, eu achava que eu conhecia Jesus, mas eu não conhecia. Tá? Então eu falo para vocês, quem não foi, vá. Vá, porque é tremendo, gente. O encontro é fantástico, maravilhoso. Só vocês indo para vocês saberem, viu? Agradeço à igreja, os nossos pastores, por deixar essa oportunidade de você se despir na frente de Deus. Você ver Deus face a face e você conseguir colocar ali, mostrar a sua verdade, a pior versão sua você deixa ali, tá? Então, quem não foi, vai, irmãos. É maravilhoso, é tremendo de verdade. Boa noite, Igreja Paz. Boa noite, Igreja Paz. Meu nome é Gabriela. Aí é muita coisa para processar ainda. Estou muito nervosa, mas o encontro realmente é tremendo lá. Eu fui curada, né, liberta, perdoada e me senti muito amada. E isso, vão e vejam. É tremendo mesmo. Glória a Deus, irmãos. Então vocês ouviram aqui, vocês escolheram breves relatos daquilo que Deus fez, né? Que se eles fossem testemunhar tudo aqui, ia ter que fazer uma vigília, esse culto. Então, irmãos, você vai ter oportunidade também, você que ainda não foi, o ano que vem, provavelmente lá no mês de abril. Então esteja caminhando conosco, esteja andando conosco. Esse mesmo Deus que alcançou a vida deles, a minha vida, quer alcançar a sua vida, quer mudar a sua história. E é tudo que eu e você precisamos, amém? Nós vamos estar passando aqui para finalizar o culto, mas antes nós vamos celebrar ao Senhor, né? Pela vida dos nossos irmãos, por tudo que Deus fez nesse encontro. Não foi um tempo maravilhoso, precioso? Foi ou não? Foi. Amém? Então queria pedir para o meu irmão Paulo aí cantar uma canção aqui de alegria, de celebração, para a vida dos nossos irmãos, por aquilo que Deus fez. Enquanto eles preparam ali, eu já quero... Hoje o culto é um pouco atípico do que é o natural, mas eu já quero orar. Vai juntar aqui para tirar uma foto, junta aqui mais aqui, ó, enquanto eles preparam ali. Mas eu já quero orar, depois que nós cantamos aqui, enviando a sua vida, declarando a bênção de Deus sobre você também. Mas nós vamos encerrar em alta aqui esse culto hoje, celebrando ao Senhor, por tudo que Ele fez nesses dias aqui. Eu vou sentar aqui, eu não vou agachar, se eu agachar eu levanto. Como? Só jogador cara, só um pouquinho. Jesus, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez na vida desses irmãos. Obrigado por cada vida que veio aqui hoje receber a Tua palavra, Senhor. Meu Pai, se há algum enfermo no nosso meio, nós queremos declarar a cura de Deus sobre a vida deles também, meu Pai. Aqueles que nos visitaram hoje, Deus, que eles possam voltar muitas outras vezes, Senhor. E o Senhor continue falando, o Senhor continue fazendo nas nossas vidas, ó Pai. Nós, Senhor, oramos, ó Pai, por cada vida hoje, Deus, que está aqui nos abençoando, que está nos visitando, Senhor, que se colocou à disposição para vir aqui. Meu Pai, visita cada uma dessas vidas poderosas, Senhor, e na volta para nossas casas também, que o Senhor possa nos levar em paz e segurança, nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus, amém. Pedir para a igreja se colocar de pé. Vamos celebrar ao Senhor em alta aqui por aquilo que Deus fez na vida desses irmãos, e vocês também, com alegria, amém? Porque o encontro é
Vai, Paulinho! Vamos lá, pessoal! Yeah! Uou! Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva. Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Vai, vai, vai. Dance, dance, dance. 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 Yeah. Dance, dance, dance. Yeah. Dance, dance, dance. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra